costaoestenews.com. Rede Costa Oeste de Comunicação. O agro não pode parar e não para. A Expedição Costa Oeste está fazendo uma série de reportagens com agricultores e produtores da nossa região. Vamos contar a luta desse povo trabalhador que não parou em tempos de pandemia do novo coronavírus. Como as novas gerações estão sendo preparadas para a sucessão. Inseridas na linha de frente, as mulheres estão cada vez mais assumindo postos de liderança nas propriedades. E de que forma os avanços na tecnologia e genética animal estão contribuindo? O Expedição Costa Oeste está visitando a família Nils em Serranópolis, Iguaçu. Aqui, eles são mais um exemplo de como é importante a diversificação na propriedade. Os 9 alqueires de terra situados na comunidade de Cristo Rei têm 7 deles ocupados por plantações. Os outros 2 são destinados para os aviários de postura. Se a estiagem aponta queda na produção de milho com relação ao ano passado, o bom humor do pai Valmir denuncia que não há motivo para se preocupar. Esse aqui, então, que é uma mesma variedade lá de baixo é essa aqui, só que lá embaixo bem antes plantado, né? Mais cedo, pegou a seca em cheio, né? E essa aqui já é aqui de cima, mas também não tá bom não, tá? Não vai ser aquelas coisas igual no passado, não. Vamos ter que pelhar de novo. Do outro lado, a propriedade prospera com a produção de ovos. São 21 mil unidades ou 1.750 dúzias diárias. Trabalho liderado por elas, a mãe Simone e a filha Nicole. Eu costumo dizer que a mulher quer sempre estar do lado do marido, né, na propriedade. Ela não quer tomar não à frente do marido, não quer ficar nem na frente nem atrás. Ela quer andar do lado do marido. E eu sempre digo que a mulher ela tem um olhar mais clínico na atividade. E ela consegue perceber coisas que às vezes o homem não percebe. E eu digo para você que quando o homem e a mulher eles estão equilibrados no conhecimento da propriedade, eles levam a propriedade onde eles querem. O empoderamento feminino está em evidência. As mulheres estão cada vez mais assumindo os postos de lideranças nas propriedades. O último censo agropecuário do IBGE mostrou que há mais de 1.700.000 mulheres se autodeclarando chefes de um empreendimento rural no Brasil. Elas são produtoras, gerentes e responsáveis diretas pelas principais atividades nas propriedades. Simone é uma líder por natureza. Ela é coordenadora geral do Comitê Feminino da Lar Cooperativa e encoraja outras mulheres. Eu costumo dizer assim que faça diferente. Não importa a propriedade que você tem, se é de 1 hectare, 2, 3, 100 mil. Faça alguma coisa que faça a tua propriedade ser diferente, sabe? Liderar não é fácil, mas também não é difícil. A gente tem que ser autêntica, a gente tem que ser nós mesmos, com os nossos defeitos, com as nossas qualidades, com os nossos medos e com as nossas potencialidades. Os Nils trabalham em sincronia e com sucesso. Valmir também ajuda nos aviários, mas não tira os olhos das plantações de milho que está na reta final. Saímos de uma super safra de soja, né? E o milho aí, safrinha, já tá se comprometendo já com 30%, 40% aí já se comprometeu, né? Pela seca, né? E ainda os primeiros tá mais ruim do que os mais tarde, né? E o mais tarde agora tá o pior ainda, que tá para vir o frio ainda, né? E pra esses milhos se escapar tem que mais um mês e pouco ainda não pode gear, né? Mas o começo não foi fácil. O baque da morte do pai de Simone fez a família mudar a direção da propriedade. Eu sempre vim da agricultura, trabalhei na agricultura, minha mãe também. E meu pai faleceu muito novo e a minha mãe ficou com uma propriedade totalmente desestruturada financeiramente e emocionalmente, né? Porque meu pai tinha falecido. Então, minha mãe, eu e a minha irmã. Então, depois de alguns anos, com quase 17 anos, eu me casei e daí eu e meu marido assumimos a propriedade. No começo, a gente trabalhava com um pouco do gado leiteiro, né? Vaca de leite e plantava fumo. Só que isso não dava para sobreviver. Alguns anos depois surgiu a oportunidade
pela cooperativa Largue, a gente colocar 2 aviários de 2.500 galinhas cada aviário. Aí a gente abraçou, né, a causa e hoje a gente tem capacidade de 23 mil aves. Desde então, passaram 22 anos de muito trabalho e dedicação e hoje os NILs são símbolo de sucesso e força da nossa região. E assim, o Expedição Costa Oeste se despede de Serranópolis do Iguaçu e volta para a estrada, rumo a mais uma propriedade para contar uma nova história. Afinal de contas, o agro não pode parar e não para. CostaOesteNews.com. Rede Costa Oeste de Comunicação.